Ok, para a gente então se preparando para finalizar ah, esse primeiro trecho, vamos começar aqui as configurações para inserção de portas. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para a planta do pavimento térreo, ok? Vamos lá para o térreo. Eu já quero chamar a sua atenção para o seguinte. Preste bastante atenção nisso aqui, ó. No seu Project Browser existem outros campos aqui, ó, que por enquanto devem estar fechados. Tá? Por exemplo, Structural Plans. Tá? Em Structural Plans, se você abri-lo, ó, você também vai ter uma planta de superior e térreo. Mas isso seria para lançamento de estrutura, não de projeto arquitetônico. Então, deixa ele fechado para você não se confundir. Certo? Planta estrutural. Mesma coisa aqui, ó, em Ceiling Plans, que são plantas de forro. Se você abrir, ó, também vai ter térreo e superior. Seria para lançamento de projeto de forro. Ok? Deixa minimizado também. Porque às vezes você quer trabalhar numa planta e sem querer fica procurando informações de planta na planta de forro, por exemplo. Ok? Preste bastante atenção nisso. Muito bem, então, estamos na planta do pavimento térreo. E agora nós vamos inserir uma parede. Vem aqui em uma parede não, uma porta. Vem aqui em Architecture. E aí você vai clicar aqui em Door, DR, porta, né? DR aqui, ó, Door. E aí surge esse cara aqui, ó. Ele está dizendo para você o seguinte: que não há nenhuma família de portas carregadas nesse projeto. E pergunta se você gostaria de carregar uma janela, uma família de porta agora. E aí, então eu preciso lembrá-los daquilo. Quando a gente foi construir parede, não perguntou isso. Por quê? Porque parede é família do sistema. Quando a gente for criar piso, não perguntou isso, porque piso também é família do sistema. Agora, quando a gente vai inserir uma porta, ele está perguntando por quê? Porque porta é um dos tipos de hosted families, famílias hospedadas, certo? Então ele está dizendo que não carregou, nenhuma foi carregada, ok? Dentro dos recursos aqui para esse curso, nós vamos dizer que sim, então, né? Sim. E aí ele vai te abrir uma tela para você localizar esses itens. Quem está acompanhando o curso online vai encontrar essa informação aqui, ó. Está disponível no blog do treinamento, direto ao ponto. Aqui, ó, portuguesext.cab, ok? Entra aqui nesse endereço, faz o download, ok? Você vai baixar um arquivo .cab que é como se fosse um arquivo .zip, ok? Então, eu já baixei esse cara aqui, né? E já descompactei. Vocês já devem ter feito isso também, né? Então você precisa localizar agora essa pasta que você baixou e descompactou, portuguesext.cab. Então vamos lá, a gente está inserindo as portas, né? Então anteriormente a gente estamos aqui no pavimento térreo, onde nós vamos fazer a inserção de portas. E aí nós viemos aqui no comando door, né, aqui em cima, DR, para inserção de portas, e clicamos nele. E aí ele dá esse aviso aqui, ó. Ele diz que nesse arquivo não existe nenhuma família de porta carregada e pergunta se nós gostaríamos de carregar um. Nós vamos dizer que sim, ele vai abrir para procurar essas portas. O que acontece, né? Nós fizemos o download, via de regra,
quando você faz o download do programa, ele não traz as bibliotecas em português. Por quê? Porque ele não sabe se você, enfim, de onde você está baixando o programa, se você quer o programa na sua língua nativa, né? Quem baixa direto da Autodesk, se ele trouxesse a biblioteca em vários idiomas, seria um download muito grande. Então ele baixa sem biblioteca nenhuma e depois você tem que voltar no site da Autodesk e fazer o download desse arquivinho aqui, ó, Portuguese EXT Zip, né? Que ele mostra lá, que são as bibliotecas, as famílias em português, né? Eu mostrei aí no vídeo anterior, onde você pode baixar lá do meu blog. E aí nós baixamos aqui e eu já descompactei aqui, ó. Então eu tenho várias pastas com vários elementos, né? E nós estamos carregando agora uma família de portas. Então, fazendo aquela analogia com o AutoCAD, é aquela ideia, como se fosse aqui uma pasta com vários blocos de CAD organizados por categorias. Tudo no Revit é categoria, tudo. Então tem aqui categorias de ambientes, categorias de anotações, de balaústres, de blocos de margens, de colunas, de elementos de hidráulica, de iluminação e elétrica, categoria de janelas, certo? Tudo categorizado. E aqui tem portas, né? Então vamos entrar aqui na pasta portas. Então essa pasta aqui, ó, Portuguese EXT, você sempre precisa saber onde ela está, porque você vai voltar várias vezes a ela para carregar famílias para dentro do seu projeto, ok? Sempre que você começar um projeto do zero, você vai ter que carregar essas famílias. Depois de carregado, você pode salvar um template e elas já existirem quando você iniciar o projeto. Então, clicando aqui em portas, ele vai mostrar algumas portas aqui, né? Algumas portas que você pode se utilizar aqui. Vamos procurar aqui uma porta que é a que nós vamos usar aqui no nosso modelo, uma que chama, esse M na frente indica que são portas em medidas métricas, né? Vamos procurar esse aqui, painel simples 1 RFA. M painel simples 1 RFA. Olha só, antes de abrir para valer, dá uma olhada. RFA é a extensão de arquivos Revit Families, certo? RFA Revit Families. O arquivo que nós estamos trabalhando efetivamente, porque no meu caso que chama aula 2, né, o arquivo de hoje, ele é RVT, certo? Que é arquivo Revit, RVT, e as famílias são RFA, tá ok? Então vamos pegar aqui painel duplo 1, painel duplo não, gente, desculpa, painel simples 1 RFA, ele dá um preview aqui do que seria essa porta. Uma porta convencional, certo? Então, nós estamos aqui numa categoria chamada portas, e dentro da categoria chamada portas tem vários tipos de portas, certo? Várias famílias de portas, inclusive essa aqui. E dentro dessa família, vocês vão ver que nós vamos carregar e vai existir portas de várias medidas, certo? Então tem 3 níveis, categoria portas. Depois, dentro de categoria portas, tem uma família chamada painel simples. Dentro dessa família tem um tipo. Então eu tenho a categoria, depois eu tenho a família e dentro da família os vários tipos, certo? Categoria portas, família painel simples 1 e dentro dele eu terei vários tipos. Selecionei e vou dar um open aqui, ó. Ele vai dar esse aviso de que está carregando algo temporariamente e vai concluir o processo. Bom, depois que isso acontece, só flutua o seu mouse aqui sobre as paredes, ó. Tá vendo? Tem uma porta ali na mão do mouse. Quando você... Eu estou no pavimento térreo, né? Ó. Só flutuando aqui, ó.
quando eu tiro o mouse de cima da parede, surge um sinal de proibido, tá vendo? Ó? Mas é quando ele vem para cima da parede novamente, a porta está na minha mão para inserir. Então esse sinal de proibido indica o quê? Que a porta só pode ser inserida, hospedada na parede, certo? Não adianta, se eu quiser, não dá para eu clicar aqui e deixar uma porta solta no espaço voando. Ela só aceita ser hospedada em uma parede, certo? E que porta eu tenho agora? Olha só. Aqui no painel do lado. Lembra que eu falei? Categoria porta. Aí dentro da categoria porta tem uma família que a gente abriu que era o painel simples. E dentro da família painel simples tem tipos. Que são esses aqui, ó. Tipo, que são dimensões, certo? Então tudo no Revit é categoria. Categoria. Dentro da categoria você tem várias famílias e dentro de cada família você pode ter vários tipos, né? Então você pode fazer uma comparação com um depósito de construção. O depósito de construção tem uma seção chamada portas, certo? Na seção chamada portas você tem a porta do tipo painel simples. A família de portas, painel simples. E nas portas dessa família painel simples, você tem várias opções de medidas, certo? Então grave bem isso. Isso aqui é importante. Categoria, família. Não vou colocar acento porque meu programinha de anotação não põe acento. E tipo, certo? Essas três coisas é importante. Tudo é categoria. Categoria tem uma semelhança com layers no CAD, ok? De organização, categorias. Dentro de uma categoria eu posso ter várias famílias. E dentro de uma família eu posso ter variedades de tipos. Tá ok? Então, só para complementar. Esses tipos de portas pertencem à família painel simples 1, que pertence à categoria portas. Ok? Bem, então estamos aqui com a porta aqui na mão. E aí, nós vamos escolher, estamos aqui na porta, né, 915 por 2134 milímetros, certo? Essa é a medida dela. Então, vamos inserir a porta aqui, ó. Chega aqui nessa parede inferior, para ela aqui, ó. Só estou flutuando, tá? Só flutuando o mouse. Parei aqui, ó. Certo? Estou aqui na 915 por 2134, a última da lista aqui, ó. Aí só para aqui e clica. Seleciona aqui, ó. Beleza, só clicou, a porta está inserida. Vou dar um ESC aqui. E aí, assim, a porta está inserida. Não tivemos muito controle de medidas ainda, né? Mas vocês já notaram que no Revit a gente pode criar as coisas e depois colocar as medidas certas, né? Fizemos isso com os níveis, fizemos isso com as paredes, né? Olha lá. Então vamos ver alguns controles aqui da porta, ó. Chega bem pertinho dela assim para você ver. Selecionando a porta, agora eu estou, né, com o ESC aqui pressionado e tal, pressionei o ESC. Primeiro, eu tenho essas setinhas aqui, ó, que podem fazem o espelhamento da porta, ó. Flipa para lá, flipa para cá, certo? Ó. Vira para lá. Então eu tenho essas duas opções aqui para posicioná-la e na outra seta também eu posso flipar ela para fora, dar esse flip aqui, ó. Tudo isso eu faço também com a porta selecionada, barra de espaço, ó. Pressionando barra de espaço com a porta selecionada, eu vou escolhendo a posição que eu quero para a porta, ok? Aí digamos que eu vou deixar ela nessa posição e eu quisesse que a espaleta tivesse 15 centímetros. Então como eu vou fazer? Ó a cota temporária lá. Ó. Vou clicar aqui uma vez, vai vir para essa face interna.
Vou clicar aqui uma vez, ele vai vir para esse canto. Se eu clico de novo, ele vai lá para outra extremidade, tá vendo? Ajusto a cota temporária até ela ficar assim, ó. E aí venho aqui na cota temporária e digito ponto 15. Beleza, agora eu tenho a porta na posição que eu quero, com a distância que eu quero, tudo certinho. Então tá aí, ó, a porta está inserida e é assim, está inserida mesmo. Se você olhar em 3D, por exemplo, agora, a porta está lá. Então a porta está aqui colocada em 3D, né, certinha já, enfim, em todos os elementos agora ela vai aparecer. Se eu for na elevação também a porta vai estar lá, ok? Está toda inserida aí. Beleza, vamos retornar à planta, vamos inserir mais uma porta. Eu poderia vir aqui, ó, novamente em Door e inserir a porta, mas eu posso fazer também como? Lembra quando nós fomos criar o segundo nível? Eu disse que a gente podia vir aqui e criar o level, né? Clicando aqui no level. Ou eu poderia vir em elevação, selecionava esse primeiro nível e fazia o quê? Botão da direita, Create Similar, certo? Bom, criar um similar. Na porta a mesma coisa, seleciono a porta, ó, botão da direita, Create Similar. Vou criar uma mesma porta, uma cópia dessa porta, ó, certo? Aí vamos colocá-la aqui, ó. Ele criou uma cópia da mesma porta. E aí eu posso vir aqui e fazer o ajuste também. Ponto 15. Ótimo. Então agora, então basicamente para inserir portas é esse o processo. Eu posso também mudar os tipos, né? Digamos, se eu quisesse uma porta menor aqui, ó, eu posso selecionar essa porta, venho aqui no painel de propriedades, ó, com ela selecionada e escolho, vamos supor, essa primeira porta aqui, ó, de 76 de largura. Vai sair de uma de 915 para uma de 76. Só clicar e substituir lá, ó. Certo? Só que tem que ajustar de novo aqui esse paleta, né? Porque ele atualiza pelo centro da porta. Então, com o elemento selecionado, eu posso substituí-lo, certo? Ótimo. Então, vamos agora inserir uma janela, ok? Então, aqui tem o comando janela, window. Lá na aba Architecture, Window, WN, você também insere janelas. Agora olha só que interessante, vamos clicar aqui em janela, ele vai me dizer que não existe, mesma informação, não existe uma família de janelas carregada no projeto, pergunta se eu quero carregar um, sim, né? Não me pergunte por que na versão em inglês do programa a explicação está em inglês e o botão está em português, não sei por quê. Sim, olha só, nós estamos fazendo o carregamento de uma família de janela, certo? Eu estou aqui aonde? Ó, dentro da pasta de portas, correto? Dá uma olhada só, não precisa nem fazer, só acompanha comigo. Ó. Aí eu, muito desatento, tento carregar uma porta para dentro de uma família de janelas, certo? Ele me avisa, ó. Ele está dizendo que alguma ou que a família selecionada não pode ser carregada porque eu escolhi um arquivo, porque eu não escolhi um arquivo da categoria janelas. Perceba que ele me ajuda a manter as coisas dentro das suas respectivas categorias. Lembrando, 3 níveis. Categoria, dentro da categoria a família, dentro da família o tipo, certo? Então, se a categoria aqui é janelas, eu não posso, ele não permite que eu carregue aqui para dentro da categoria janelas um arquivo de uma porta, certo? Então ele pergunta se eu quero tentar carregar um novo. Sim, então eu vou sair da pasta portas e vou para a pasta
janelas. Então, compreendam o quanto é importante manter essa pastinha aqui sempre bem organizada, né? Sempre bem organizada. Então, vou entrar em janelas. Ó, quando você seleciona um item aqui, ó, aparece aqui do lado direito uma previsão, né? Então vamos lá, vamos selecionar aqui uma janela aqui, ó, vamos nessa aqui, métrica, folha dupla. M, folha dupla. Folha dupla, M, folha dupla. E aí dá um open, ele vai dar um aviso de que ele está fazendo um carregamento. Ok. E agora a janela está aqui na sua mão. Quando você passa pelas paredes, ele permite que você aplique essas janelas, né? Então coloque aí algumas janelas no seu projeto. Vou colocar uma aqui. Percebam que a janela tem o lado de dentro e o lado de fora, né? Ó. Dá uma olhada no 3D para a gente enxergar melhor. Normalmente a janela é assim, não é? Ó? Essa janela que abre para cima, a parte que se desloca para cima, ela fica para dentro, tá vendo? Ó? Não assim, e não assim, né? Ó. Aqui ela tá para fora, né? Tá vendo? Esse quadro inferior é aquele quadro que vai deslocar para cima, né? E normalmente esse quadro inferior está para dentro. Então lá, selecionando a janela, botão, a barra de espaço, gira ele para dentro ou para fora. Então a posição certa dela seria essa, né? Outra dica também é a pingadeira. Dá uma olhada aqui embaixo, ó, da janela. A pingadeira está lá para dentro. Quando eu viro aqui, ó, agora ela está para fora, né? Então a posição certa dela mesmo é essa aqui. Então olhei em 3D, vou dar uma olhada aqui, ó, certinho. Essa é a posição dela, né? Ó, essa é a posição certa. Não assim, assim. Você precisa imaginar que quando você está trabalhando em BIM, você está de fato, entre aspas, construindo, certo? Então essas coisas são importantes. Então criei essa, vou criar mais algumas, certo? Iguais a essa, botão da direita, create similar. Vou colocar mais uma porta aqui, uma janela aqui, ó. A parte mais fina é para fora, certo? Então a parte mais fina aqui, ó, para fora. Ok, deixa assim por enquanto. E a mesma coisa quanto ao posicionamento, né? Então eu posso selecioná-la aqui, eu quero, vou mostrar já. Então aqui eu posso ajustar aqui, né? Então para centralizar, né, eu alinhei as cotas temporárias dessa forma e vou transformar essas cotas em cotas permanentes, ó. Tá? Depois eu vou apagá-las, só para conter. Elas não estão aparecendo aqui, ó, para fora, por um detalhe da visualização aqui, ó. As minhas não estão aparecendo, não sei de vocês. Eu vou clicar aqui fora, ó. Certo? Beleza, agora elas apareceram. Então vou clicar aqui e vou puxar para trás, ó. Ok? E aí, agora eu clico de novo na cota, tá vendo esse aqui embaixo, bem discreto. Deixa eu puxar esse símbolo de elevação aqui, ó. Bem discreto, tá vendo que aqui tem uma palavrinha chamada EQ e tá com um traço vermelho em cima? Esse equal, né?
que mantém os elementos iguais, ó, os lados iguais. E aí é só desmarcar ele aqui que ele torna os dois lados iguais, ó, equidistantes. Aí você pode voltar aqui, caso você não queira a cota agora, e deleta. Constrain, ok. Aí ela fica centralizada, ó. Caso surja esse aviso aquele aviso ali, você pode clicar no botão da esquerda, esse unconstrain, que em português está escrito no botão mais da esquerda. Está escrito como? Isso, cancelar restrição. Né? Ok. Aí aqui, ó, agora elas estão certinhas, né? Centralizadas ali, perfeitamente. Ótimo, então vamos ver mais algumas coisas aqui relativas a essas portas e essas janelas. Dá um pulinho aqui na vista 3D. E a gente começa a ver algumas coisas, né? Como é interessante isso aqui, ó. A gente centralizou esses elementos aqui, né? Essa janela. Mas perceba que na elevação o resultado não é de centralização, né? Por quê? Isso é uma percepção projetual, né? Está centralizado pela face interna, mas a face externa, ó, aqui é menor do que aqui, né? Então, aí eu invoco os meus argumentos de professor de projeto. Definições em planta têm sérias consequências nas elevações e nas perspectivas do projeto, né? Por isso que a gente sempre tem que tomar as decisões projetuais nunca baseado em uma única vista, né? Precisa ver os vários itens de resultado, né? Ele deixa mais automático, né? Então pode haver uma melhoria aí qualitativa também nos seus projetos quando você percebe isso. Mas tudo bem, deixa aí, modifica depois. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vem na vista 3D, né? Vamos dar uma orbitada aqui em volta desse cara, tal. Perceba algumas coisas. Vamos supor, esses elementos criados, essas famílias inseridas de portas e janelas, eles permitem que você faça alguns ajustes nesses caras, né? Vamos supor, e para falar desses ajustes eu quero falar primeiro antes de aspectos de seleção. Olha só, vamos supor que eu quisesse selecionar todas as janelas desse modelo, né? Vamos supor, eu teria que selecionar aqui e depois selecionar com o Ctrl, né? Pressionando o Ctrl e clicando no mouse. Poderia selecionar aqui, ó, com o Ctrl pressionado, selecionar todas as instâncias, certo? Todas as mesmas janelas. Outra forma de fazer seleção múltipla: seleciona a janela, botão da direita, Select All Instances, certo? Selecionar todas as instâncias. Aí ele te dá duas opções. Você quer selecionar todas as instâncias que são visíveis nessa vista ou no projeto inteiro, certo? Então eu vou no projeto inteiro. Eu quero selecionar todas as janelas. Então, Select All Instances in Entire Project. Aqui, ó. Aí ele selecionou todas as janelas, certo? Outra forma muito boa é a seguinte. Essas aqui são as formas finas, elegantes e sinceras, né? Essa aqui de ir com Ctrl e a outra de ir com o Select Similar, certo? Select Similar, Select All Instances. Mas tem uma forma que é tipo bando de louco, assim, ó. Você faz o seguinte: você simplesmente vem e seleciona o modelo inteiro. Muito usada essa aqui, ok? Selecionou tudo, aparece esse cara aqui, ó, Filter, certo?
onde eu vou fazer um filtro da seleção. Ó. Selecionei geral, filter. E aí ele me mostra quais as categorias que foram selecionadas. Vou morrer repetindo isso, gente. Categoria, dentro de categoria família, dentro da família, os tipos. Então ele está mostrando quais categorias foram selecionadas. Foram selecionadas categorias de portas, pisos, paredes e janelas, certo? Então eu vou desmarcar aqui, ó. Desmarquei. Vou pedir para ele selecionar apenas as janelas. E vou dar um apply. Ok. Olha lá, as janelas agora estão selecionadas. Certo? Então esse modo de, eu queria selecionar todas as paredes. Então beleza, eu faço isso. Ou o modelo inteiro, ou usando aquela janela crossing, né? Ó. Beleza, mas eu queria só as paredes. Selecionou coisa a mais. Filter, check none. Seleciona aqui paredes. Ok. Olha lá, ó. Agora só as paredes estão selecionadas. Certo? Então a gente precisa desse recurso muitas vezes. Bem, agora então, vamos aqui nos concentrar em uma janela. Em uma janela aqui, ó. Deu zoom aí numa janela. Seleciona essa janela. Aparecem aqui, nesse caso, algumas medidas da janela. Aqui é a altura total da janela, certo? 1,21. Então pega aí, vamos digitar 1,15, por exemplo. A janela ficou com 1,15 de altura, certo? Só que observe, ela ficou com 1,15 de altura, mas ela ainda pertence a um tipo que chama 915 por 1,22 de altura, tá vendo? Então essa alteração aqui nela não é uma boa ideia, porque vai começar a acontecer uma inconsistência aqui, ó, entre esse tipo, essa informação do tipo e essa informação real do elemento. Então, meu conselho, não modifique os elementos, nem todos permitem, mas os que permitirem, não faça esse tipo de ajuste no tamanho na cota. Por quê? Se eu criasse uma tabela depois de janelas e essa janela medisse 1,15, ela ia aparecer na tabela como esse nome aqui, ó. E aí eu vou começar a ter uma bagunça na minha organização de informações, tá? Agora, o que eu poderia fazer, por exemplo, é ajustar o peitoril, certo? O peitoril não está relacionado aqui ao nome, certo? Então vou clicar aqui na altura de peitoril e vamos supor que eu não quisesse mais 1,91, eu quisesse 0,8, 80 centímetros. Ajustei o peitoril dessa janela para 80 centímetros. Ela já ficou mais baixo do que o alinhamento da porta, né? Mas, e as demais janelas? Não seguem o padrão, ponto 80, certo? Aqui está mantendo o ponto 91. Ó. Então eu só fiz uma modificação local, certo? Vou dar um Ctrl Z, vou desfazer essa alteração. Vou voltar ela para a altura certa, 0,91. Certo? Se eu quisesse então subir ou descer todas as janelas, se eu alterar aqui, ó, da mesma forma, ele só altera a janela selecionada, tá vendo? Eu alterei aqui, ó, selecionei a janela e vim aqui em Seal Aged e vou mudar isso aqui para 0,8. Ele só altera a janela selecionada, ó lá, ó. Certo? E se eu quisesse mudar então a altura do peitoril de todas as janelas,
Olha lá. Primeiro poderia selecionar tudo com Ctrl, uma por uma. Acabei de falar, né? Ou eu poderia, seleciono uma, botão da direita, selecionar todas as instâncias no projeto inteiro. Ok? Ou usava o filter. Abria tudo. Filter. Check None. Windows. Ok. E aí agora sim eu venho aqui no painel de propriedades. Seawage. E vou colocar aqui ponto 80. E aí quando eu der um apply, todas as janelas vão responder a essa alteração aqui, ó. Ok? Estão todas agora com ponto 80 no peitoril. Tá claro? Ótimo. Agora, eu pensei em ter uma janela com 1,50 de altura, mas vi que não seria uma boa ideia, porque não seria uma boa ideia alterar aqui, porque ela não ia ficar consistente com essa informação aqui. Então, se eu quisesse uma janela igualzinha a essa, só que com 1,5 m de altura, porém, eu gostaria que ela fosse um tipo, certo? Um tipo aqui. Desculpa a minha redundância, mas a categoria janela teria uma família chamada painel simples, que é esse aqui, e um tipo novo. Eu quero criar um outro tipo, então. Eu quero criar isso aqui, ó. Certo? Um segundo tipo aqui, ó. Correto? Então o que eu faço? Seleciono um que pode servir como matriz, certo? Vai servir como matriz. E eu vou aqui, ó, eu tenho um botãozinho chamado editar tipo, tá vendo? Editar o tipo, o terceiro nível, não a categoria, não a família, o tipo, editar o tipo. Vou clicar aqui em editar o tipo. Aqui eu tenho informações desse tipo aqui, ó, 0,91 915 mm por 1220 mm, certo? E aqui estão as informações dele, as medidas e tudo mais. Eu não vou modificar aqui, porque isso vai modificar as informações desse cara. Antes disso, eu vou vir no botão Duplicate e eu vou fazer uma duplicata desse cara. E nós vamos chamar ele de 915 por 1500, ok? Porque eu vou fazer uma janela agora com 1,5 de altura. Vou apagar esse 2 que surgiu aqui, ó. Tá vendo aqui no final? Para que o nome fique certinho. 915 por 1500 milímetros. E aí tem uma coisa que eu faço. Ó. Esse elemento não é nativo do programa, certo? Eu estou criando. Eu que vou criar. Então eu costumo fazer assim, coloco as minhas iniciais aqui na frente, ó. Assim eu vou poder saber futuramente se foi um elemento que é nativo do programa ou se foi um que eu criei e adaptei, tá? Crio aqui, boto as minhas iniciais aqui na frente e vamos supor que se de repente eu tiver que sair correndo e levar os meus arquivos para outro lugar, eu faço uma busca por tudo que começa com RMA e já encontro todas as minhas bibliotecas e já vou embora. Então vou dar um OK aqui agora. Vamos dar um OK. Ótimo. Agora perceba o que está acontecendo. A categoria portas possui uma família chamada aqui, ó, family. Tá vendo? Family. M folha dupla. E agora existe, dentre os vários tipos que existem dentro dessa família M folha dupla, existe esse tipo aqui, ó. Ó aqui embaixo, ó, tipo, ó. Existe esse tipo aqui. RMA 915 por 1500 milímetros, que eu acabei de criar, certo?
Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tem aqui o campo dimensões, não tem, ó? Olha aqui outra coisa em português no meio das coisas em inglês, né? Ó, tudo misturado. Mas é porque faz parte daquela biblioteca em português que a gente pegou. Aqui, altura, certo? Vou mudar aqui de 1,22 para 1,5. 1,50. Ah, mas por que lá em cima está em milímetros e aqui embaixo está em metros? Tudo bem, porque aqui o cara está registrando as dimensões do objeto em milímetros. Mas a unidade do projeto, lembra que a gente configurou? Foi para metros. Então acabou. Está sem problemas. Beleza? Ok. Vou dar um ok aqui, ó. Então observe aqui agora, ó. Ó, aquela janela aqui já estava selecionada, né? Ela já ficou com 1,5. Mas dá uma olhada aqui agora no painel de propriedades. O que está rolando? Olha lá, ó. A família. A categoria portas tem uma família chamada folha dupla. Ó, então, ó, portas tem uma família chamada folha dupla. E dentro da família folha dupla tem todos esses tipos aqui, ó. Todos esses. Esse. Até o tipo que eu criei lá dentro. Certo? Então agora eu tenho ali o tipo RMA 915 por 1500, que é um tipo da família folha dupla. Por isso é importante a gente duplicar, porque ele já fica permanecendo a mesma família, certo? E aí você consegue mantê-lo dentro da mesma família, como um tipo daquela família. Você também pode criar uma nova família, né? Isso é possível, e depois criar tipos dentro daquela família, né? Então agora eu posso modificar, né, as informações. Poxa, mas essas minhas janelas, se elas têm 1,5 m e a porta tem quanto de altura mesmo? A porta tem 2,32, certo? 2,032. Eu queria que a minha janela tivesse 1,5 m de altura, mas ficasse sempre alinhada ao topo da porta, certo? Então vou fazer uma continha aqui, ó. Para isso, eu vou ter que fazer o quê? Ter que reduzir o peitoril. Mas eu não quero ficar reduzindo o peitoril de cada janela que eu inseri, certo? Então vou fazer uma conta aqui, ó. 2032 é a altura da porta. Vou subtrair a altura da janela, 1500, certo? Para descobrir qual seria o peitoril, para que ela ficasse alinhada por cima. 532, um peitoril baixinho, certo? 532. Então o que eu faço? Eu venho aqui e mudo para 532? Não, com ela selecionada eu entro em Edit Type, ok? E em Edit Type eu vou mudar a altura padrão do peitoril para 0,532. Foi isso que deu a minha conta? E vou dar um apply aqui, ó. Ok? Essa primeira aqui que eu já inseri, ela não vai seguir esse padrão porque ela já estava inserida. Eu vou colocar aqui 532. Ok. Mas, se eu for mesmo em 3D, eu posso pôr a janela, tá? Ó. Vou pedir uma nova janela aqui, ó. Window, e vou encostar aqui, ó. Certo? Nessa parede aqui, ó. Ah, não, mas em 3D ele não vai entrar com o valor correto do peitoril. Tem que ser em planta. Tem que ser em planta. Então, vamos lá. Vou pedir aqui uma janela agora, baseada nesse novo modelo aqui. RMA 915 por 1500. E vou inseri-la aqui na planta, ó. Em planta. Vou voltar no 3D. Agora eu inseri essa janela na planta e ó, ela vem com 532, que foi o que eu tinha configurado lá, certo?
Então aí eu posso criar os elementos com a forma que eu quero. Via de regra, dependendo do nível de usuário do Revit, o processo mais comum é você encontrar um elemento que já exista numa biblioteca e que seja semelhante ao que você quer, e aí a partir disso selecioná-lo, duplicá-lo e fazer os pequenos ajustes de dimensões que você quer, tá? Não obrigatoriamente, você pode criar uma janela muito específica, aí você vai ter que desenhar essa família e inserir aqui. Nós vamos fazer isso com um chuveiro mais para frente, mas normalmente nos níveis mais iniciais de usuários de Revit, você pega modelos, famílias já prontas, tipos de famílias já prontas, que são próximos do que você quer, e faz Edit Type, Duplicate, faz ajustes nas suas dimensões, dá um novo nome e insere. Ok? Nossa ideia agora é fazer as modificações para o modelo ficar com essa medida aqui, né? Então vamos lá para planta do pavimento, térreo. Vou fechar aqui temporariamente, depois eu abro novamente. Então, primeiro fazer as modificações de paredes, né? Vou tirar aqui algumas medidas. Daqui a aqui temos 2,50, já é o que está sendo pedido lá. Agora daqui a aqui mais 2,50 também já é, né? Preciso de mais 2,50 para lá. Então vou pegar esse cara aqui. Já sei que aqui internamente vai ter que ter 5, né? Mas eu digo aqui, ó, a partir dessa parede aqui até aquela lá, 2,50. Então essa parede que eu quero mover para a direita, vou colocar aqui 5. Movi para lá, certo? Pois vou criar uma parede que vai sair de algum lugar aqui. E ó, ela já me dá o alinhamento de lá. Mas ainda assim eu poderia deixar as linhas existirem e fazer assim, ó. Despretensiosamente desenho ela bem mais além do que eu precisava. Vou pegar essa, vou descer no Move normal aqui, ó. Ela me dá um alinhamento ali, ó. Ela sugere um alinhamento que eu posso deixarmos alinhadas. E aqui agora eu preciso que essa parede tenha desse trecho até aqui, né? 2,5 metros. Ela tá no eixo. Já tá, né? Porque eu já tinha feito essa medida, né? 2,5 lá. Então 2,5, 2,5 e 2,5. Na dúvida, se eu perdesse essas posições aqui, ó, tá? Eu vim ajustando. Essa tá parada, próxima, 2,5 metros da parte interna até essa. Digitava aqui 2,5 metros. Ok. A próxima tem que estar 2,5 dessa anterior. Então seleciono essa. Quem move é sempre a que está selecionada. Então 2,5. E depois a próxima. Essa aqui eu quero mover agora. Ela está a 2,80. É isso? Não, aqui ó. 2,80, selecionei 2,5. Ok? E aí eu quero fechar esses cantos, eu posso simplesmente vir aqui, ó,
clico nesse ponto e puxo para cá. Clico nesse e puxo para cá. Ou uma forma um pouco mais fácil é digitar, é usar o trim, que funciona um pouco diferente em relação ao CAD, né? Funciona meio que como um fillet com raio zero, né? Seleciono uma parede, ó, aparece esse trim aqui, ó. E aí eu seleciono esse trecho fechando com esse trecho, olha lá, ó. E esse trecho fechando com esse trecho. Posso digitar o TR, ele chega lá também, certo? Né, ó, TR, peguei aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu clicar para cá, ele vai fechar aqui, ó, certo? Mas o que eu quero é fechar esse com esse, esse com esse. Beleza. Implanta tudo certo por enquanto. Vamos dar uma olhada em 3D. Bom, o que está acontecendo? Primeiro, a laje do pavimento térreo, ela se estendeu quando eu movi essa parede, né? Ó, quando a gente puxou essa parede para o lado aqui, ó, ela trouxe a laje junta, certo? Às vezes não traz, depende do comportamento que estava acionado quando você criou. De qualquer forma, eu preciso fazer um recorte nessa laje aqui, certo? Então, eu vou lá. Deixa eu ligar meus painéis de novo aqui. Project Browser e Properties. Vou no pavimento térreo. Aqui, estou vendo a laje de piso. Ó. Lembra que eu já falei que esse símbolo ia permanecer, mas que aqui embaixo poderia mudar? Ainda nem mudou, mas aqui, ó, Edit Boundary, editar os limites, certo? Quero editar os limites da laje. Clico aqui, desenho esmaecido, borda magenta, ó lá. E aí vou desenhar aqui o novo, ó. Eu quero que venha daqui para cá, daqui para cá. Peguei o line aqui em cima e fiz. Como é que eu faço para fazer esses cantos ficar fechado com fillet de raio zero aqui, ó? TR, olha lá, ó. TR. Clico aqui, 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 aqui. Ou, mesma coisa, como a gente fez com a parede. Posso vir aqui, pegar essa bola, puxar para cá. E esse puxar para cá. Mas é facinho digitar o TR e já pegar, né? Olha lá. O sketch do limite da laje já está feito. Finalizo aonde? Verdão. Olha o verdão lá. Finalizo aqui. Volto no 3D para ver o resultado. A laje de baixo já está editadinha. E aí estávamos todos felizes porque estava facinho de fazer as alterações na planta, né? Ficamos contentes porque a planta estava tudo certinho, mas quando a gente foi para o 3D, a gente viu que tem algumas coisas que estão carecendo de ajuste, né? Normal, estamos sempre trabalhando em 3D. Bom, preciso fazer o mesmo recorte na laje do pavimento superior. Na laje do pavimento superior, então vou no pavimento superior. Aparece aqui a linha dele, ó. Certo? Seleciono a linha da laje do pavimento superior. Olha lá, o que aparece aqui em cima? Edit Boundary. Vamos editar esse boundary. Cliquei. Olha lá. Desenho esmaecido, linha magenta. Pego e vou alinhar aqui, ó. Criar um novo perímetro da laje, apagar linhas que não me interessem. Quando tudo estiver pronto, verdão, finaliza. Aí surge essa pergunta aqui, ó. Você gostaria que as paredes que estão abaixo desse piso ficassem associadas ao seu topo? Pode pôr sim. Volta para ver no 3D o que está acontecendo. Olha lá, a laje foi recortada aqui, porque a gente acabou de redesenhar os limites da laje. E aí o que aconteceu? Essas paredes aqui são aquelas paredes que nós criamos, né? Se você comparar os parâmetros dela aqui, ó, com as outras paredes, olha só. Vou selecionar essa parede que está na altura certa.
como está o constraint dela aqui, ó. Top constraint. Olha lá, a restrição de topo está no nível superior, certo? Da parede que a gente selecionou. E a parede nova que a gente criou, seleciona aqui, a que está mais alta. Como que está a restrição de topo dela? Unconnected, certo? Olha lá, não conectada. Ela está não está conectada a ninguém no topo, ela não está restrita a ninguém no topo. Então vou mudar aqui para superior. Apply. Ainda não chegou lá, mas tudo bem. Agora ela já está associada. É nível superior. Olha lá, a do lado também, associar ao nível superior. Top constraint, restrição de topo, up to level superior. Apply. Elas estão associadas ao nível superior agora. Porém, elas ainda estão indo ao topo da laje, né? Então tudo bem. Agora é um outro ajuste, ó. Vou selecionar a parede. Vai surgir aqui no canto direito superior essa marcação aqui, ó. Esses dois comandos aqui que são importantes, ó. Atachar ou associar ou anexar ao topo e à base ou desanexar. No caso a gente quer anexar a base da laje, certo? Anexar essa parede à base da laje, ó. A laje tem 2 pontos, base e topo, certo? Ele atualmente está associado ao topo, né? Então a gente quer associar a base. Então com ela selecionada eu coloco atachar ao topo e a base de quem? Da laje. Se já está no topo ele vai associar a base, ó. Na verdade eu poderia ter vindo direto aqui, mas aí como eu queria ressaltar a importância de configurar o top constraint aqui, eu preferi fazer aquele caminho. Então lá de novo, seleciono a parede, attach top base ou associar ao topo e à base e clico na laje e ele vai ficar associado corretamente aqui embaixo.